Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste. Acordei com a boca seca. 17 anos, acordando com a boca seca no mesmo quarto, na mesma cama que meu marido não dorme mais. A cama que ainda cheira a ele em alguns dias, aquele cheiro de homem que trabalhava com madeira, de suor seco na testa, de café que ele tomava antes de descer para o trabalho. Alguns dias eu sinto, outros nada. Os dias em que não sinto, eu finjo que ainda sinto, porque é assim que a gente continua viva quando deveria estar morta também. Meu nome é Clarice Maria de Araújo Silva. Tenho 58 anos, 2 meses e 4 dias. Conto os dias porque quando você vive sozinha, os dias precisam de sentido. Não é loucura, é matemática. É forma de provar que o tempo está passando, que você ainda existe dentro dele. Levantei devagar. As articulações reclamam agora. Meu corpo inteiro virou um instrumento que toca só notas altas. Dor, dor. Dor. Desci a escada segurando no corrimão que meu marido construiu com as próprias mãos. Era carpinteiro aquele homem. Construía coisas que duravam. Ao contrário dele. Ao contrário de nós. A cozinha era como sempre. Vazia, limpa, silenciosa. 3 xícaras na prateleira. Eu usava uma. As outras 2 estavam ali por hábito. Por não saber como descartar a vida que tinha planejado. Enchi a chaleira de ferro na pia. A água saía com um gosto de óxido que aprendi a gostar. Acendi o fogão a lenha. Não tenho eletricidade para geladeira direto, então o fogão é de brasa mesmo. Coisa de interior profundo do Piauí, onde você vive com o que a terra oferece e pronto. Enquanto a água esquentava, eu olhava pela janela da cozinha. A fazenda tinha apenas 5 hectares. Nada demais. Nada que impressionasse ninguém. Mas era minha, herança de uma vida que eu e meu marido construímos achando que ia durar para sempre. Ele tinha um galpão onde trabalhava com madeira, fazia móveis sob encomenda, ganhava bem para a região. A gente economizava, sonhava com filhos, nunca conseguimos. Depois o médico disse que era corpo meu que não queria, e eu aprendi que até a reprodução a gente não controla. Nem isso. A poeira vermelha daquele Piauí árido cobria tudo. Cobria as plantas. Aquelas flores que meu marido plantou 20 anos atrás e que ainda insistiam em florescer a cada primavera, como se não tivessem entendido que ele tinha partido e que não tinha mais razão para estar aqui. Mas estavam. Todos os dias eu regava. Todos os dias elas floresciam. Talvez isso fosse esperança, ou talvez fosse apenas teimosia. O café ficou pronto. Despejei em um copo de vidro. Não era xícara, era copo mesmo. Porque xícaras pediam 2 pessoas, e copo é coisa de solidão mesmo. Honesto. Sentei na varanda. Aquela varanda onde meu marido gostava de ficar à noite olhando a estrada, conversando comigo sobre as coisas do dia. Conversa de gente cansada que quer descansar, mas que encontra no outro aquela coisa que torna descanso menos vazio. Aquela varanda onde ele me abraçava quando vinha a chuva e o vento ficava violento. Aquela varanda que agora era meu lugar de estar só. A estrada passava bem na frente. Estrada de terra vermelha. Quase nunca vinha ninguém. Vez ou outra um carro passava rápido demais para ser parado. Vez ou outra um menino a pé, indo para o trabalho ou vindo de algum lugar que não importava. Quase ninguém parava. Quase ninguém me via. Eu não via mais ninguém também. As manhãs eram rituais. Café. Depois varrer a areia vermelha que o vento da noite trazia para a varanda. Depois entrar para a cozinha, lavar louça, 2 xícaras, um prato, talheres e guardar tudo no mesmo lugar. Depois descer para o poço, encher os baldes, regar as plantas. Depois limpar o galpão onde meu marido trabalhava. Não trabalhava mais. Ele morreu lá dentro. Infarto enquanto serrava uma madeira. Eu o encontrei 2 horas depois, quando notei que tinha demorado demais. Faz 17 anos. Não mexi no galpão depois disso. Apenas limpo. Apenas varro. Apenas deixo que o tempo coma tudo devagar, porque tempo é melhor que os humanos para desmanchar as coisas.
À tarde, quando o calor aperta e a poeira levanta em redemoinhos que parecem gênios saindo de garrafas invisíveis, eu caminho pelo terreno. Vejo se a cerca está segura, porque cobra entra por qualquer buraco, e cobra aqui no Piauí é coisa que mata sem pensar duas vezes. Vejo se tem galho caído. Vejo se a bomba de água está funcionando. É a coisa mais importante numa fazenda, aquela bomba. Sem ela, a gente não sobrevive 5 dias. Depois sento no degrau do galpão e fico lá. Olho para nada. Penso em tudo. Penso nele. Como era quando dormia, como roncava, como acordava chamando por mim. Penso em como a morte é rápida. Penso em como as pessoas morrem e a gente fica. Fica vivendo, mas não exatamente vivendo. Apenas continuando, como uma máquina que ninguém desligou. À noite, quando os grilos começam a cantar, eu volto para dentro. Aquele som dos grilos é como se gritassem ou chorassem. Eu nunca consegui decidir qual era a verdade. Provavelmente os dois. Janto sozinha, sempre algo simples. Caldo de feijão, arroz, um ovo. Coisa que não exige conversa consigo mesma. Coisa que enche o estômago e pronto. Depois, sou pro quarto. Sento na cama, naquela cama, e fico olhando a parede até meu corpo inteiro desabar de cansaço. Cansaço que não é físico. É cansaço de estar acordada quando você deveria estar morta também. Assim era minha vida, repetida, morna, exatamente como um corpo depois que a alma saiu. Até aquele dia. O dia que tudo começou. Fazia 3 dias que não chovia. 3 dias de calor que parecia punição de Deus. Aquele calor seco do interior do Piauí que não é como calor de praia. Calor de praia mata devagar, com umidade, com ar pesado. Calor daqui mata rápido, queima, resseca, tira a água de tudo que toca. Até da alma, eu acho. A terra rachava em padrões que pareciam desígnio, linhas finas primeiro, depois mais largas, depois profundas como cicatrizes. Era como se o solo estivesse pedindo desculpas por secar, ou talvez estivesse gritando de sede. 37 graus. Termômetro velho da cozinha marcava isso. Os pássaros sumiam do céu imenso, branco de tão quente. Até as flores murchavam um pouco. Aquelas flores que eu regava todo dia começavam a murchar, porque a água que vinha do poço não era suficiente quando o calor era desse tipo. Eu estava no poço por volta das 11 da manhã, abastecendo os baldes. Puxava a corda velha, tão velha que as fibras começavam a soltar, e enchia balde após balde. Meu braço já doía. Doía sempre agora. Braço de mulher que passa 17 anos fazendo trabalho de homem. Quando ouvi o barulho, não era som de motor. Naquela região, som de motor é coisa rara. Era som de passos. Passos na estrada de terra, passos pesados, muito pesados. Como alguém que arrasta os pés na poeira porque não tem mais força para levantar. Levantei devagar. A bomba de água fez aquele barulho metalizado que fazia. Som que era quase familiar, depois de 17 anos ouvindo todo dia. Deixei os baldes de lado. Espiei em direção à estrada. Vi ele vindo. Um homem. Velho. De talvez 60, 65 anos. Era difícil saber. Quando alguém sofre muito, a idade vira coisa enganosa. Ele podia ter menos, podia ter mais. O sofrimento envelhece de um jeito que anos não conseguem. Camisa de algodão rasgada. Rasgada não de propósito, de forma que só acontece quando você é arrastado no chão. Tanto que tinha sangue seco nela, sangue velho, escuro, que parecia manchado há dias. Andava como se não soubesse mais onde ia. Como quem está perdido, mas nem sabe que está perdido. Apenas continua. Continua porque o corpo continua. O corpo é teimoso, sabe? O corpo quer viver mesmo quando a gente não quer mais. Ele passava direto na minha frente. A estrada passa bem ali, a não mais de 20 metros da casa. Era estrada que às vezes vinha carro, mas era estrada solitária.
Lugar onde você vê uma pessoa a cada 3 dias, se tiver sorte ou azar, dependendo de como você vê. Normalmente, eu teria entrado na casa e fingido que não vi. A gente aprende isso desde pequena, fingir que não vê. É proteção, é defesa, é forma de não se envolver em coisas que podem virar mais complicadas que você consegue lidar. Mas algo naquela forma de caminhar, algo quebrado, era tipo de quebra que eu reconhecia, porque o meu marido morreu, e depois que a gente vê morte uma vez, a gente começa a reconhecer ela em tudo quanto é lugar. Reconhecia naquele rosto, naquele corpo que mal se sustentava, naquele jeito de respirar que era trabalho. Respirar era trabalho, você via pelo movimento do peito. Meu peito fez aquele barulho que não deveria fazer, aquele barulho de quem lembra que uma vez foi humana, de quem reconhece em outro aquela coisa que a gente não consegue desaprender: compaixão. "Ô Senhor!" Ele parou. Virou para mim com dificuldade. Virou como quem tem medo de perder o equilíbrio. E talvez tivesse mesmo. Parecia que um sopro forte o derrubava. Mesmo de longe, via que a camisa tinha sangue. Sangue seco, velho, talvez de 3, 4 dias. E seu rosto tinha aquela cor de quem não dorme faz dias. Ou de quem levou porrada. Ou os dois. Porque geralmente é os dois. Eu deveria ter ficado quieta. Uma mulher sozinha, sem homem, sem proteção, sem ninguém que viesse em sua defesa se algo desse errado. Deveria ter entrado para casa, fechado a porta, trancado com chave. Deveria ter fingido de novo. Tudo que a vida me ensinou em 58 anos era fazer exatamente isso. Ficar quieta, ficar pequena, ficar invisível. Mas ele olhou para mim. E naquele olhar havia a mesma coisa que eu via no espelho todo dia. Aquela coisa que não tem nome, mas que existe. Aquela mistura de desespero com desistência. Aquele olhar de quem já morreu por dentro, mas que o corpo ainda insiste em estar vivo. Vi meu marido naquele olhar, e foi o suficiente. "Entra, bebe água." Ele hesitou. Ficou parado ali, no meio do caminho entre a estrada e minha casa. Como se tivesse que decidir se confiava em mim ou se continuava andando até morrer ali mesmo. Depois, caminhou, lentamente, como quem tira um peso do peito a cada passo. Como se tivesse medo de que eu mudasse de ideia. Eu não mudei. Na cozinha, ele bebeu 2 copos de água de uma vez. Nem respirava entre eles. Apenas virava a cabeça para trás, respirava rápido e entornava mais água na boca. Água escorria no canto da boca. Sua barba, aquela barba de 5, 6 dias, branca demais para o rosto escuro, ficava molhada. Suas mãos tremiam enquanto segurava o copo. Tremiam de forma que parecia que os nervos ainda estavam respondendo a pancadas que tinha levado. Tremiam como quem lembrava do sofrimento todo minuto. Sentei na cadeira de frente. Meu nome é Clarice. Ele olhou para mim. Nada respondeu. Apenas se sentou como quem desaba. Como quem as pernas finalmente cedem e a pessoa cai na cadeira sem planejamento. "Não é como você se chama?" Demorou. 20 segundos, 30. Meu coração acelerando porque será que ele não ia responder? Será que aquele silêncio era a resposta? Alcides. Só uma palavra. Uma sílaba de cada vez. Alcides. Como se custasse arrancar aquilo de si. Mas foi o suficiente. Eu via que ele tinha uma ferida na costela. Roupa suja de vômito. Daquele vômito que é mais que vômito. Que é sinal de que o corpo está se rejeitando a si mesmo. Cheiro de bebida velha. Aquele cheiro que você identifica porque é cheiro de desesperação liquificada. Estava inchado no rosto. Não era inchaço de hoje. Não era inchaço recente. Eram ferimentos de dias. Os roxos já estavam aquele tom de amarelo que surge quando você leva pancada há uma semana. Pancada que deixa marca, pancada que dói mesmo quando o corpo todo já está anestesiado de dor. Você precisa de médico. Já passei pior. Isso não era verdade. Via nos olhos dele que era mentira.
Aquela mentira que a gente conta para si mesma quando a verdade é demais. Aquela mentira que é forma de sobrevivência. Mas a gente mente para si mesmo quando o que é real é demais para carregar. Eu o deixei ficar. Não pensei duas vezes. E isso era exatamente o que a gente deveria fazer. Pensar duas vezes. Pensar muitas vezes. Porque trazer um desconhecido para dentro de casa, sozinha, sem ninguém que soubesse onde você estava, era risco. Era tipo de coisa que a gente lê nos jornais antigos que alguém deixa na vila, aquelas histórias que acabam errado. Mas fiz mesmo assim. Cedi um lençol limpo. Aquele lençol que eu só usava nas camas de visita, cama que nunca tinha visitas. Então o lençol era quase novo, ainda tinha aquele cheiro de guarda-roupa que tem perfume de lavanda. Cedi uma almofada. Cedi o quarto que era para visitas. Quarto que tinha uma cama simples, um guarda-roupa vazio, uma janela que dava para o terreno da fazenda. Alcides entrou lá devagar, como quem entra em um santuário, como quem sabe que não merecia aquilo, mas que seu corpo inteiro pedia por aquilo. Deitou-se. Eu deixei um copo de água na cabeceira, deixei um pano molhado ali também, para caso a febre viesse. Porque eu podia sentir o calor saindo dele, podia sentir aquela temperatura que antecede a infecção. Se você precisar de algo durante a noite, grita. Eu durmo leve. Ele fez um gesto que podia ser agradecimento, ou apenas reconhecimento. À noite, enquanto ele dormia, e dormia profundo, daquele sono que é desmaio mesmo, eu fiz chá de camomila que eu mantinha guardado, chá que meu marido gostava de beber antes de dormir, porque dizia que ajudava a desligar o corpo do trabalho. Fiz apenas uma xícara. Sentei na varanda ouvindo os grilos, aquele som que era quase música, ou quase agonia. Era difícil saber. Os grilos daqui no Piauí não cantam bonito, gritam. É como se estivessem chamando desesperados por algo que não vinha. Eu entendia. Enquanto bebia o chá, olhava para a estrada, aquela estrada vazia, aquela estrada que era a separação entre meu mundo e o mundo de todo mundo mais. Era linha, era limite, e eu tinha cruzado. Tinha deixado um desconhecido entrar na minha casa, naquele lugar que era santuário. O que você fez, Clarice? Mas eu sabia o que tinha feito. Tinha aberto a porta para alguém que o mundo inteiro parecia ter trancado para fora. Tinha reconhecido a morte em alguém vivo e tinha pedido para a morte esperar. E não sabia ainda, não podia saber, que isso ia me custar mais do que eu tinha para dar, que ia me custar tudo. Acordei escutando barulho. Não era barulho de Alcides dormindo, era barulho de coisas se mexendo na cozinha, panela, água, som de gaveta abrindo e fechando. Meu corpo inteiro ficou tenso. 17 anos de ninguém em casa além de mim. 17 anos onde qualquer som estranho é ameaça, é perigo. É lembrança de que você está sozinha e que ninguém vem em sua defesa se algo der errado. Levantei devagar. Peguei a ferramenta velha que meu marido deixou perto da porta. Aquela ferramenta de madeira, pesada, que ele usava para acabamento. Era coisa sólida. Serviria. Descendi a escada devagar, pisando perto da parede para não fazer barulho. Ele estava tentando fazer café, sozinho, usando minha cozinha como se fosse dele. Mas não era raiva nisso. Era tipo de quem tenta se ocupar porque ficar parado dói, porque movimento é forma de esquecer. Ele mal conseguia levantar o braço esquerdo. A respiração era curta, como quem ainda sente dor a cada inalação. Peguei a ferramenta mais apertado. Ele se virou quando ouviu meu passo, viu a ferramenta na minha mão, e pela primeira vez desde que tinha chegado, tive certeza de que ele entendeu, realmente entendeu, o que podia acontecer, que a gente não era amigos. Que eu podia facilmente virar contra ele, se ele fosse tipo de ameaça que o mundo inteiro era. Mas ele apenas levantou as mãos, não como quem se rende, mas como quem mostra que não vai brigar. Não vou fazer nada contra você, Clarice. Silêncio. Prometo. Eu olhei para ele,
para aquele rosto roxo, para aquele corpo que ainda tremia, para aquele homem que tinha chegado na minha vida como lixo que o vento trouxe. Senti que era verdade. Porque a gente aprende a sentir essas coisas. Quando alguém é perigoso de verdade ou quando é só perigoso porque a vida foi perigosa com ele. São coisas diferentes. Uma é ameaça, a outra é vítima. E vítima a gente reconhece porque a gente é vítima também. Guardei a ferramenta. Senta, você vai abrir a ferida. Fizemos café juntos. Silenciosos. Eu moía o pó. Aquele pó bom que vinha de uns 3 quilômetros daqui, da única casa que torrava café ainda. E ele enchia a chaleira. Depois, eu colocava o pó e a gente esperava aquele aroma invadir a cozinha. Aroma de café é coisa que tira a morte do ar. Sentamos um de cada lado da mesa de madeira, aquela mesa que meu marido construiu, que tinha 22 anos, que ainda era sólida. Bebemos sem falar nada, apenas bebemos e olhamos para frente, para aquele pátio vermelho que começava a iluminar com o amanhecer. Obrigado, disse Alcides depois de terminar. De quê? De não ter me matado quando tinha chance. Eu não respondi. Apenas enchi a xícara dele de novo. 3 dias ele ficou na cama. 3 dias de febre, de delírio, de silêncio que era pior que qualquer grito. Eu cuidei como cuidava das plantas. Água morna na testa, caldo que eu fazia com osso e água, mão na testa verificando se a temperatura continuava subindo. No primeiro dia, ele fazia barulhos estranhos, sons que vinham de quem está dormindo e sonhando com coisa ruim, sons que são quase gemidos. No segundo dia, ele falava, palavras soltas, nomes que eu não conhecia, pedidos de desculpas para fantasmas, risos que não chegavam a ser risos, eram sons que saíam da garganta e que pareciam estar vindo de um poço muito profundo. Eu fingia não ouvir. Porque a gente tem direito de manter segredos mesmo quando dorme, mesmo quando os segredos saem pela boca. No terceiro dia, quando a febre caiu, você sente quando cai, porque a pessoa para de suar, para de se mexer, apenas descansa. Alcides acordou. Os olhos abriram. Estava lúcido. Ele não perguntou para falar, simplesmente começou. Como se o silêncio tivesse enchido demais no peito e precisasse vazar para continuar respirando. Eu senti que aquilo era tipo de confissão que a gente só faz quando está debilitado, quando a mentira custa mais do que a verdade, quando o corpo inteiro está cansado de carregar segredos. Trabalhei 25 anos numa serraria, disse olhando para o teto. Não olhava para mim, apenas falava, lá no Tocantins. Era um lugar bom. Tinha uma vida. Mulher, uma filha. 3 anos atrás minha filha ficou doente, leucemia, câncer no sangue, sabe? Cirurgia cara, medicação cara, hospital particular porque o público ia levar anos para atender. Fez pausa longa, muito longa. Meu patrão me ofereceu um trabalho. Trabalho, entre aspas, sabe? Aquele tipo de coisa que você já sabe que é errado quando te oferecem. Mas a gente está desesperado, então a gente aceita. A gente sempre aceita quando está desesperado. Eu escutava. Não dizia nada. Apenas escutava enquanto cuidava de suas mãos. Aplicava pomada naquele ferimento que tinha entre os dedos, que parecia ser de ter apanhado agarrado em algo. Roubei. Roubei junto com ele. Ouro, mercadoria, dinheiro mesmo. Pensei que era uma vez. Pensei errado. Virou vício. Ganho fácil. Minha filha fez a cirurgia. Ficou bem. Muito bem. Mas o dinheiro não parava de vir e eu não parava de aceitar. Sua voz mudou aqui. Ficou diferente, mais baixa, como se falasse para si mesmo. Um dia ele me chamou. Disse que tinha um carregamento para dividir. Ouro mesmo. Não era dele. Era de um cara grande. De um cara que não brinca. Eu disse que não queria. Que tinha saído dessa. Que minha filha estava boa e agora era hora de parar, de recuperar a vida que eu tinha. Pausa. Ele virou para mim com aquele rosto calmo demais. Aquele rosto de quem vai fazer algo ruim e que já aceitou isso. E disse,
Você não sai dessa tão fácil, Alcides. Você é meu agora. Silêncio. Aquele silêncio que é pesado, que ocupa espaço. Depois me bateu com a própria arma, tantas vezes que perdi a conta. Disse que eu era devedor dele, que o trabalho não era trabalho, era dívida. Que eu deveria estar agradecido que ele não tinha matado minha filha como forma de cobrar. Meu coração fez aquele barulho que é quando você ouve coisa que quebra qualquer pessoa por dentro. Escapei uma noite, peguei uma moto que estava ali, andei 3 dias, não sabia para onde ir. Não podia voltar para casa porque ele ia procurar lá. Não podia procurar minha filha porque ia colocá-la em risco. Apenas andei. Virou para me olhar. Aquele olhar que pede desculpa por existir. Aí você apareceu. Naquela noite, enquanto Alcides dormia, eu não dormi. Fiquei acordada, sentada naquela varanda, ouvindo os grilos. Aqueles grilos que gritavam ou choravam. Não importava qual era a verdade, porque ele tinha razão. Ele tinha razão e eu sabia disso. Eu estava em perigo agora. Tipo de perigo que não é acidente. Era tipo de perigo que vinha deliberado, que vinha procurando, que vinha disposto a tudo. E eu tinha escolhido. Tinha escolhido trazer isso para minha casa, para meu santuário, para meu lugar. Mas quando olhava para trás, para quem eu era antes dele chegar, eu via apenas vazio, apenas uma mulher que tinha aprendido a virar sombra da própria sombra. E ele, com toda a sua dor, tinha trazido algo que sombra não tem. Tinha trazido urgência, tinha trazido motivo. Tinha trazido a lembrança de que estar viva era a escolha, e que nem sempre a escolha segura é a escolha certa. No 4º dia, quando Alcides conseguiu se mover de verdade, ele tentou levantar-se. Caminhou até a varanda comigo. Sentamos lado a lado, olhando aquela estrada. Você deveria me colocar para fora, disse sem me olhar. Talvez. Deveria. Sim, mas nenhum de nós se mexeu. Apenas ficamos ali, sentados, esperando o que viesse. Porque a gente sentia, no ar, na pele, no vento que mudava de direção, que algo vinha. E era só questão de tempo. A chuva começou ao entardecer. Não foi surpresa. O céu todo aquele dia tinha aquela cor estranha, cor de quando algo mal vem chegando, cor que você sente na pele, cor que faz os animais ficarem quietos, porque até eles sabem. Alcides e eu estávamos na cozinha. Ele estava mais forte. Conseguia ficar em pé. Conseguia comer sem que a comida parecesse veneno, mas ainda movia devagar. Ainda respirava como quem cuida para não mexer nos ferimentos. Eu estava preparando comida para alguns dias, porque você sente quando tempestade vai ser séria. Sente no ar, na forma como o vento bate diferente, na forma como até o silêncio muda de tom. Vai ser forte, disse Alcides olhando pela janela. Sim. Pode bloquear a estrada. Sim, nós dois sabíamos o que isso significava. Se a estrada bloqueava, ninguém entrava, ninguém saía. Era isolamento total. E isolamento total significava que se alguém viesse procurando e a gente sentia que ia vir, não ia ter para onde correr. Fiz pão, fiz caldo, enchi todos os recipientes de água que tinha, porque quando falta luz, falta bomba também. A água é coisa que você não sabe quando vai acabar. A noite começou mesmo. Não era chuva comum. Era aquele tipo de chuva que o Piauí conhece. Chuva que é raiva. Chuva que é castigo. Chuva que cai como se o céu estivesse sangrando. Você ouvia gritando nos telhados, você ouvia nas árvores, você ouvia no vento que explodia as janelas, e depois a luz caiu. Caiu às 19h17. Eu estava contando o tempo, porque quando cai luz, tempo vira coisa que a gente marca. Marca para saber se está passando. Marca para não enlouquecer. Fiquei bem quieta. Alcides também. Porque a gente sente, no corpo, na pele, naquele lugar que fica no fundo do peito, quando as coisas ficam ruins de verdade, quando não é mais teoria, quando é agora.
Luz volta em poucas horas. Menti, porque a gente precisa mentir para si mesmo para conseguir respirar. Ele sabia que era mentira, mas deixou eu mentir mesmo assim, porque a gente permite que quem ama minta pra gente. E eu percebi que tinha acontecido algo, que em algum momento entre o primeiro dia e aquele momento eu tinha começado a amá-lo. Não era amor de casal, era amor de quem reconhece em outro aquela coisa que deveria estar morta, mas que ainda batia. Coração, propósito, razão. Acendi as velas que meu marido deixou, velas antigas que eu guardava por guardar, porque a gente guarda coisas sem saber por quê e depois descobre que era para o momento exato, para quando a luz caísse, para quando o mundo inteiro desabasse e só restasse escuridão e vela. A casa toda ficou cor de sombra, aquela cor que é quase real, quase ilusão. Alcides e eu sentamos na sala. Por que você veio para minha casa? De verdade? Perguntei. Porque se você continuar andando, talvez chegue em outro lugar. Lugar seguro. Ele demorou para responder. Muito tempo. Porque você não fechou a porta. Apenas isso. Aquela frase simples que resumia tudo, que explicava tudo, que tornava tudo tanto mais certo quanto mais impossível. Foram 3 horas de chuva, de espera, de medo silencioso, de mão procurando mão na escuridão, não para romance. Era para lembrar que a gente não estava sozinho, que tinha alguém ali, que aquele momento tinha testemunha. Depois, bateram na porta. Não bateram gentil. Bateram como quem não pede permissão. Bateram como quem sabe que você vai abrir porque não tem escolha. Bateram na madeira velha e a madeira velha vibrou como se tivesse medo. Meu corpo inteiro congelou. Alcides se levantou lentamente. Cada movimento era custo. Fica aí, disse para ele. Quieto. Ele tentou se mover para outro lugar, mas a ferida ainda doía. Ele ficou, quieto, esperando no escuro como quem aceita o que vem. Abri a porta. 2 homens, encharcados, raiva nos olhos. Um deles tinha a mão na cintura, sinal de coisa que você não quer ver. Sinal de que tinha algo ali que não era para mostrar, mas que ia sair. Procuramos um homem, disse o primeiro, chamado Alcides. Ele está aqui? Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que eles ouviam. Aquele batida que é barulho mesmo, que ocupa espaço. Aqui não tem ninguém, disse. Só eu. A gente sabe que ele está aqui. Eu não respondi. Você vai trazer ele agora, ou a gente entra e traz à força. E naquele momento eu sentia o frio do revólver sem nem ter visto bem. Sentia porque a ameaça tem cheiro, tem cor, tem som, tem forma que você reconhece quando já morreu uma vez. E eu tinha morrido 17 anos atrás. Naquele momento, com aqueles 2 homens meus inimigos por acaso, eu entendi algo que leva 17 anos para entender. A gente protege, não porque o outro merece. Protege porque sem proteger ninguém, a gente vira poeira, vira sombra, vira exatamente o nada que a vida preparou para a gente. Meu marido era carpinteiro. Comecei a falar devagar, bem devagar, como quem está contando história. Ele trabalhou a vida inteira com ferramenta pesada, ferramenta que era sólida, que durava. Quando morreu, eu guardei todas as ferramentas dele. Queria jogar fora, mas não consegui. Os 2 ficaram quietos, porque gente ouve história quando está chovendo. Porque história é forma de passar tempo quando tempestade isola. Tem uma ferramenta muito pesada, muito velha. Ela está bem atrás daquela porta da cozinha. Eu posso ir buscar, mas vocês têm que saber que eu vou buscar para usar. Que eu vou usar porque esse homem está sobre meu teto. E sobre meu teto, as únicas coisas que entram são as que eu autorizo. Os 2 se olharam. Aquele olhar de quando não sabe se pessoa está blefando ou se pessoa realmente virou perigosa. Você está ameaçando a gente? Não, estou avisando. E naquele silêncio que veio depois, eu vi nos olhos deles que eles acreditaram. Porque a gente acredita quando escuta a verdade. E era verdade, eu ia buscar a ferramenta. Eu ia usar.
porque tinham coisas que a gente defende com vida, e eu tinha acabado de descobrir que Alcides era uma delas. Um deles fez um sinal. O outro desceu da varanda reclamando da chuva, da tempestade, do fato de estar ali. A estrada está bloqueada, disse o primeiro, antes de ir embora. Carro não sai de aqui até a chuva passar. Pode crer. Então vocês vão ter que voltar amanhã, respondi. E amanhã, se vocês voltarem, eu vou usar a ferramenta. Eles foram embora, saíram da varanda. Sumiram na escuridão e na chuva como se nunca tivessem estado ali. Mas estavam ali e iam voltar. Fechei a porta. Meu corpo inteiro desabou. Fui até a pia da cozinha e vomitei. Vomitei medo. Vomitei Clarice, de 17 anos, que tinha aprendido a morrer sem sair do corpo. Vomitei tudo o que eu era para não virar o que eles queriam que eu virasse. Alcides saiu do quarto. Me viu assim, quebrada, pequena, tremendo, e fez a única coisa que restava fazer. Sentou ao meu lado, não falou nada, não me tocou, apenas sentou. Apenas estava ali. Apenas deixou que eu respirasse ao seu lado, como se aquilo fosse o suficiente para não desaparecer. E era. Era exatamente o suficiente. A chuva continuava caindo. A luz continuava apagada. E pela primeira vez em 17 anos, eu não tinha medo de estar viva. Tinha medo de outras coisas. Medo de amanhã, de decisões, de tudo que eu não conseguia controlar. Mas estar viva, isso não era medo. Era responsabilidade. E responsabilidade é coisa que a gente só sente quando ama. A chuva parou à madrugada. De repente. Como se alguém tivesse fechado uma torneira no céu. Um silêncio voltou. Aquele silêncio que só existe depois das tempestades, quando até os grilos cansam de gritar e descansam. Acordei com a cabeça no ombro de Alcides. A gente tinha adormecido ali mesmo, sentados um do lado do outro na cozinha escura. Minha mão estava segurando a manga da camisa dele. Sua cabeça estava encostada na minha. Aquela imagem, a gente dormindo junto, era tipo de coisa que eu não achava que nunca mais faria. Dormir perto de alguém, confiar o sono, deixar que o outro visse a gente desarmada. Mas tinha dormido, e tinha sido o melhor sono que tive em 17 anos. Alcides acordou quando me mexi. Eles vão voltar, disse, olhando pela janela. A chuva passou. A estrada deve estar aberta agora. Tinha razão, e eu sabia o que precisava fazer. Levei ele até meu quarto. Pega uma mochila, disse, apontando para o guarda-roupa. Tem uma ali, velha, mas serve. Coloca roupas, coloca água, coloca o pão que eu fiz. Clarice, agora. Enquanto ele se movia, ainda dolorido, ainda lento, eu fui até meu criado mudo, abri a gaveta de baixo. Dentro tinha dinheiro. Dinheiro que meu marido tinha deixado. Dinheiro que eu tinha guardado porque não sabia para quê. Agora sabia. Tirei tudo. 3.000 reais, que era uma fortuna para a região, que era tudo que eu tinha poupado em 17 anos. Coloquei na mão dele. Você vai ir para a cidade grande. Você vai procurar a Polícia Federal, porque Alcides tinha me contado que tinha conhecido um cara lá, anos atrás, que trabalha em crime organizado, que deve ter estrutura. Você vai virar informante. Você vai contar tudo sobre esse patrão. Tudo. Os roubos, os nomes, os lugares, tudo. Ele olhou para mim como se tivesse perdido sanidade. Clarice, eu não posso deixar você aqui sozinha com esses homens. Você vai deixar sim. Eles vão fazer coisas... Talvez. Silêncio. Mas você não vai estar aqui para ver. Você vai estar vivo. Você vai estar procurando sua filha. Você vai estar tentando recuperar a vida que esses caras roubaram. Eu peguei na mão dele. Aquela mão que tinha apanhado, que tinha aprendido a roubar, que tinha aprendido a matar. Porque roubo assim, dívida assim, você mata ou é morto. Peguei naquela mão e coloquei um papel nela. Era o endereço. Um endereço de delegacia federal na capital, que eu tinha visto uma vez num jornal que alguém deixou na vila. Você vai se entregar. Você vai contar. Você vai fazer acordo.
E você vai sair dessa. E você? Eu vou ficar aqui. Vou dizer que você escapou durante a noite. Vou dizer que não sei para onde você foi. Vou matar a fome desses caras com mentira, porque a gente é bom nisso. A gente é excelente em mentir para sobreviver. Ele tentou me abraçar. Eu não deixei, porque se ele me abraçava, eu desabava. E eu não podia desabar, não ainda. Ele saiu por volta das 6 da manhã, pelo terreno, pela cerca, pelo lugar que você caminha quando ninguém está vendo. Levava mochila pequena, dinheiro, esperança. Eu fiquei na varanda, assisti ele sumir no horizonte, aquele horizonte vermelho que o Piauí tem no amanhecer, como se tudo estivesse nascendo ou morrendo. Impossível saber qual. Quando ele desapareceu de vista, eu senti meu peito desmoronar. Mas não chorei, porque tinha coisa para fazer. Arrumei a cozinha. Tirei todos os sinais de que alguém tinha estado ali. Roupas, queimei, pano que ele tinha usado, lavei e guardei. Cama do quarto, limpei tudo como se ninguém nunca tivesse dormido ali. Depois fiz café. Sentei na varanda com o café. Aquele café que era para 2 pessoas, mas que era só para mim de novo. E esperei. Eles chegaram por volta das 10 da manhã. Mesmos 2 caras. Mesma raiva nos olhos. Mesma forma de descer do carro, como quem sabe que tem direito. Eu os encarei. Ele escapou durante a noite, menti e menti bem. Aonde? Não sei, acordei e ele tinha ido. Aproveitar que a chuva tinha parado. O primeiro cara desceu de novo, aquele que parecia ser o chefe. Entrou na minha casa sem permissão. Procurou tudo. Quarto, cozinha, sala, buscava sinais, não achou nada. Porque a gente, quando é boa em desaparecer, sabe como limpar os rastros. Se ele vier aqui de novo, disse ele apontando o dedo na minha cara, a gente volta. E dessa vez, não é para conversa. Fiz que acreditava, fiz que tinha medo. E tinha, mas era medo diferente. Era medo de ter feito a coisa certa. Porque coisa certa nunca é fácil. Coisa certa custa. Eles foram embora. E dessa vez eu sentia que era de verdade. Que tinham perdido o rastro. Que Alcides tinha conseguido desaparecer naquela imensidão de interior que o Piauí é. 3 meses depois, uma carta chegou. Veio por correio, endereçada a mim. A letra era de quem está com medo e está tentando escrever bonito mesmo assim. Clarice, fiz tudo o que você pediu. Entreguei para os federais, contei tudo. Foi depoimento que durou dias. Meu patrão foi preso. Os caras que ele mandava foram indo caindo um por um. Você estava certa. A vida da gente é vida de novo. Achei minha filha. Ela estava morando com a avó dela. No começo ela não quis me reconhecer. Porque filho sente quando o pai virou sombra. Mas a gente está trabalhando nisso. Estou trabalhando num bar aqui na capital, ganhando pouco, mas ganhando honesto. Que é coisa que você esquece o que é quando vira criminoso. Coisa honesta, ganho que não mata a alma. Você salvou minha vida, Clarice. Você me deu escolha quando o mundo inteiro tinha tomado minha escolha. Não vou voltar aí, porque se eu voltar, trago perigo de novo. E você já sofreu perigo demais, mas vou lembrar todo dia do seu rosto, da forma como você abriu a porta, da forma como você mentiu para me proteger. Vou lembrar que existe gente como você no mundo, que existe humanidade. Obrigado. Alcides, coloquei aquela carta num vidro, bem perto de uma foto antiga do meu marido, perto de tudo o que eu guardei, achando que era só lixo da memória. Porque descobri que lixo é só o que a gente acha que é lixo, que memória é tesouro quando é lembrança de alguém que amou a gente. Hoje, a fazenda tem mais vida. Eu planto mais do que preciso, muito mais. Vezes ou outra passa alguém na estrada. Um morador de rua com aquele olhar de quem perdeu tudo. Uma mulher magra demais com cara de não comer faz dias. Um menino que parece estar perdido de propósito. E eu convido para dentro. Nem sempre eles ficam. Alguns vão embora com comida e aquele olhar que diz obrigado por me ver. Alguns ficam uma noite. Alguns, poucos, ficam mais.
E cada vez que alguém dorme na cama de visitas, cada vez que alguém bebe água na minha cozinha, cada vez que alguém sente que a porta está aberta em vez de fechada, eu lembro de Alcides. Lembro que a gente não salva ninguém, que a gente só não fecha a porta. E isso é tudo que importa. Semana passada, recebi outro pacote. Dentro tinha uma ferramenta velha, exatamente igual àquela que meu marido deixou. Bem cuidada, bem limpa, como se tivesse sido passada de pessoa para pessoa como coisa sagrada. E tinha um bilhete, para proteger o que você escolhe proteger, porque você me ensinou que estar quebrado não é a mesma coisa que estar perdido, que a gente pode recomeçar, que existe gente que ainda acredita nisso. Eu coloquei a ferramenta do lado da outra, uma do meu marido que morreu, uma de quem nasceu de novo, lado a lado, como se fossem par. Hoje, quando acordo no mesmo horário que acordava, quando faço café para uma coisa vazia, quando varro a areia que o vento trouxe, é diferente agora. Porque sei que vazio não é tão vazio assim. Porque toda vez que alguém bate naquela porta, meu coração não bate de medo. Bate de esperança, e esperança, para quem viveu 17 anos sem ela, é a coisa mais cara que existe. Meu marido deixou máquinas, deixou dinheiro, deixou coisas que duram, mas Alcides deixou algo que nenhuma moeda compra. Deixou a lembrança de que estar viva é escolha, de que proteção é ato de amor. De que humanidade não é coisa que a gente herda, é coisa que a gente cultiva. Todos os dias, quando acordava com a boca seca naquele quarto vazio, eu escolho. Escolho deixar a porta aberta. Escolho acreditar que alguém vai passar, que alguém vai precisar, que eu vou conseguir dar. Porque descobri que não é heroísmo. É apenas isso, não fechar a porta quando alguém bate. E tudo muda disso, tudo. Ontem, uma menina chegou. Tinha talvez 14 anos. Magra demais. Olhos que tinha visto coisa que criança não deveria ver. Estava descalça na estrada quando passei pela vila. Porque agora eu saio da fazenda, procuro. Procuro pelo mesmo motivo que alguém uma vez procurou por mim. Porque quando a gente aprende que alguém pode simplesmente não fechar a porta, a gente nunca mais esquece. E a responsabilidade é essa. Passá-la adiante. Ela dormiu no quarto de visitas. Aquele quarto que agora não é mais de visitas, é de esperança. E enquanto ela dormia, aquele sono profundo de quem nunca dormiu seguro, eu pensei em Alcides, pensei em meu marido, pensei em todos aqueles que passam pela vida da gente deixando marca. E percebi que a vida não é sobre viver sozinha, é sobre abrir a porta. É sobre lembrar que a gente é capaz de salvar, não heróis salvando, mas pessoas vendo pessoas que caem e pegando na mão delas para levantar. É sobre isso, apenas isso, mas esse apenas é tudo. 5 anos depois, eu já não contava mais os dias. Isso é importante de saber, que em algum momento a gente para de contar. Deixa o tempo passar como quem deixa a água passar entre os dedos. Não é rendição, é aceitação. É entender que o tempo não precisa de testemunha para continuar acontecendo. 5 anos é bastante tempo para a gente virar outra pessoa. Bastante tempo para feridas fecharem, as físicas e as que a gente carrega no peito. Bastante tempo para aprender que solidão e companhia não são coisas opostas. São lugares diferentes do mesmo mapa. A fazenda é irreconhecível agora. Não é fazenda só minha. É tipo de lugar que é de todo mundo que precisa. Tem uma extensão que foi construída, com a ajuda de gente da vila, com madeira que eu consegui economizando, onde tem mais camas, tem uma cozinha maior, tem banheiro que funciona. Eu não fiz tudo sozinha, porque aprendi, e essa foi lição cara, que a gente não faz nada sozinha, que pedir ajuda não é fraqueza, que deixar que outras pessoas contribuam é forma de trazê-las para perto, de fazê-las parte de algo que importa. O padre da vila, um jesuíta antigo que Deus parece ter esquecido lá, ajudou. Ele conhece gente com dinheiro, gente que quer fazer bem e não sabe como.
Eu sabia como. Eu sabia exatamente onde colocar o dinheiro para que virasse abrigo. Uma ONG da capital também chegou perto. Mulher chamada Simone, assistente social, que soube de mim através de Alcides, porque ele contou a história. Porque a história é bonita demais para caber em peito de uma pessoa só. Simone foi a primeira pessoa, depois de Alcides e daquela menina, que se chama Heloísa e que agora estuda na vila, que trabalha comigo, que entrou naquele lugar e entendeu o que estava acontecendo. Você criou um santuário, disse ela, olhando ao redor. Estava chovendo naquele dia, daquele jeito que chove aqui, chuva que é abençoada. Não, respondi. Eu só abri a porta. É a mesma coisa. Quantas pessoas passaram por aqui em 5 anos? Talvez uns 30, talvez mais. A gente não conta. Porque contar é coisa que mata a espontaneidade. Contar é coisa que transforma pessoas em números. E elas merecem ser vistas como pessoas. Teve um velho que chegou com os pés podres de andar muito. Ficou aqui 2 meses. Depois sua filha veio buscá-lo, filha que ele achava que tinha deserdado, que achava que o tinha esquecido. Ela não tinha esquecido, apenas estava longe demais para saber onde ele tinha ido. Teve uma mulher que chegou grávida, pavorosa de medo, porque o pai da criança era perigoso, porque ela tinha fugido na madrugada com uma mochila. Aqui ela ficou até a criança nascer. Deus bênção, nasceu saudável. Depois ela seguiu para longe, para a vida que ela escolheu. Porque aqui a gente não prende ninguém. Aqui a gente só oferece teto. Teve um menino, tinha uns 16 anos, estava roubando por roubar, porque a fome ensina crime rápido, que chegou e que ficou. Heloísa viu potencial nele. Que é coisa que a gente aprende vendo Heloísa. Ela tem dom de ver potencial em gente que o mundo inteiro vê como descarte. Esse menino, que se chama Rafaela, mas que prefere ser chamado de Rafa, está aqui ainda. Trabalha com a gente. Estudou com o dinheiro que a ONG oferece. Está aprendendo carpintaria, porque a vida tem graça, sabe? E está fazendo móveis no galpão onde meu marido morreu. O galpão virou lugar de vida de novo. A primeira transformação real aconteceu quando eu recebi a visita de Alcides. Ele apareceu um dia, 7 meses depois que tinha saído daqui. Apareceu de carro que era dele, que significava que tinha conseguido vida formal, que tinha conseguido ser gente de novo. Eu estava na varanda quando o carro entrou. Meu coração parou, porque quando a gente ama alguém, mesmo que aquele amor seja tipo de amor que é proteção, que é reconhecimento, que é espelho, a gente nunca esquece o som do carro daquela pessoa. A gente reconhece. Ele desceu devagar e eu vi que tinha engordado, que tinha ganho cor, que tinha deixado de ser sombra, que tinha virado pessoa de novo. Atrás dele desceu uma rapariga, moça bonita, pele clara, cabelo comprido. Olhar que era tipo de olhar de quem passou medo, mas que está tentando sorrir mesmo assim. Essa é minha filha, disse Alcides. Beatriz. Ela sabia quem eu era, porque Alcides tinha contado. Tinha contado de forma que eu virei tipo de heroína na história, coisa que eu não sou, mas que a gente vira, às vezes, para outras pessoas. Porque outras pessoas precisam acreditar que existe heroísmo em lugar que a gente sabe que só existe amor. Beatriz me abraçou. E naquele abraço eu senti que tinha feito coisa certa. Não porque era coisa certa, mas porque tinha consequência boa. Porque tinha gerado vida no lugar de morte. Eles ficaram 1 semana. Alcides trabalhou comigo, trabalhou mesmo. Ajudou a consertar a cerca. Ajudou a reformar o telhado que começava a vazar. Trabalhou como quem sente que tem dívida com o lugar. Beatriz trabalhou na cozinha, aprendeu como a gente faz as coisas aqui, conversou com Heloísa sobre vida, sobre escolhas, sobre como é ser mulher quando o mundo inteiro quer que você seja coisa pequena. No último dia, Alcides me levou para fora, para o terreno, para aquele lugar onde a gente se despediu 5 anos atrás. Eu pensei muito no que você fez, disse ele olhando para a estrada.
Pensei muito em tudo. E chegava em conclusão que a gente tem duas coisas na vida. A gente tem o que nos acontece e a gente tem a escolha do que a gente faz com o que nos acontece. Silêncio. Para mim tinha acontecido coisa ruim, muita coisa ruim. Minha vida era resultado de coisas ruins. Mas aí você apareceu. E você tinha direito de fazer coisa errada. Você tinha direito de me deixar lá na chuva, de fechar a porta, de chamar a polícia. Tinha direito. Mas você escolheu diferente. Ele virou para mim. E eu queria que você soubesse que essa escolha, aquela escolha, virou tudo para mim. Virou minha vida para cima. Porque quando alguém acredita que você é capaz de ser melhor, você vira. A gente sempre vira. Chorei. Simplesmente chorei. Chorei porque era tipo de choro que era liberação, que era gratidão, que era reconhecimento de que aquilo que eu tinha feito tinha importado. Depois ele foi embora. Voltou para a capital. Voltou para a vida que estava construindo. Voltou para a filha. Prometeu voltar. E acreditei. Acreditei porque aquela promessa era do tipo que as pessoas cumprem quando realmente querem. Mas o mais importante não era ele voltar. Era o fato de que ele tinha vindo. Que ele tinha trazido filha. Que ele tinha mostrado para a filha que bondade existe. Que escolhas importam. Que existe lugar onde você pode ir quando está perdido. Segunda parte, o que fica quando tudo muda. Heloísa completou 18 anos aqui. 18 anos de vida, porque os 5 anos com a gente foram anos onde ela realmente viveu, onde ela deixou de estar apenas existindo e começou a estar presente. 18 anos significa que ela é adulta agora, que pode escolher ficar ou sair. Ela ficou. Mas não ficou por pena de mim. Ficou porque descobriu propósito. Ficou porque viu que tinha talento para cuidar de gente. Porque tinha empatia que não é fácil encontrar. Aquela empatia que vem de ter sofrer, de ter estado do outro lado. Agora ela me ajuda a gerenciar tudo. Porque sozinha a gente não consegue. Eu descobri essa verdade. Para cuidar de muita gente, a gente precisa de muita gente. Que é lição que me custou 5 anos para aprender. Heloísa conversa com as pessoas que chegam. Conversa de forma que faz com que elas se sintam vistas, que é dom, que é coisa rara, que é coisa que a gente precisa demais. Outro dia, um menino chegou, tinha uns 12 anos, vinha de situação de trabalho infantil em fazenda de algodão. Aquele tipo de trabalho que quebra corpo de criança, que quebra espírito, que faz com que a gente não acredite mais em nada. Heloísa o viu e começou a conversar com ele, de forma que não era pena, que era respeito, que era tipo de conversa de quem reconhece em outro aquela coragem de estar vivo, mesmo quando vivo custa. Aquele menino, que se chama Marcos, agora está aqui há 3 meses, estuda, brinca, porque a gente deixa que criança seja criança, que é coisa que trabalhador infantil nunca é. Criança que trabalha desde cedo, perde a brincadeira, perde a inocência, vira tipo de pequeno adulto que é triste de ver. Mas aqui ele brinca, e você ouve ele rindo, daquele riso que é de verdade, que não é aprendido, e você entende que vida tem significado. A transformação minha foi mais lenta, porque quando você passa 17 anos ensinando a si mesma que não merecia sentir, que não merecia viver, que era apenas sombra, é trabalho de tempos reaprender que você existe, que você importa, que sua vida tem valor, mesmo que não tenha resultado em filhos, mesmo que seu marido tenha partido cedo, mesmo que você tenha passado quase 2 décadas sozinha. Mas a transformação aconteceu. Começou pequeno. Começou no dia em que eu sorri para Alcides sem planejamento, que é tipo de sorriso que sai da gente quando não estamos pensando no que a gente está sentindo, quando apenas sentimos. Depois, começou no dia em que eu dancei. Sim, dançar. Coisa que a gente não faz sozinha. Tinha uma festa na vila.
Aquela festa que é para santo, que é pretexto para a gente se reunir. E tinha música. Música ao vivo, de um baiano que toca violão como se estivesse rezando. Heloísa me puxou. Dança comigo, pediu. E eu dancei. Dancei de forma desastrosa, porque corpo que passou 17 anos parado não dança bem. Mas dancei. E enquanto dançava, senti que estava voltando. Voltando para corpo. Voltando para vida. Há 3 anos eu comecei a sair da fazenda. Ia na vila. Via gente. Começava conversas. Conversas que levavam a lugares inesperados. Uma mulher que vendia fruta me contou que tinha sobrinha que estava em situação ruim. Eu fui conhecer. Tinha rapariga com uns 20 anos que estava em relacionamento abusivo, que levava pancada, que tinha aprendido que violência era coisa normal, que era tipo de coisa que a gente vê e que quebra o coração porque quebra até a gente. Ofereci para ela vir. Ela ficou 6 meses. Depois foi embora, porque ela também tinha que aprender que não tinha que ficar em lugar de abrigo para sempre. Que abrigo era descanso. Que depois de descanso você sai e tenta de novo. Mas saiu diferente. Saiu com autoestima. Saiu sabendo que merecia melhor. Saiu com dinheiro que a gente economizou, porque a gente oferece trabalho, oferece dignidade de ganhar seu próprio dinheiro. Essa rapariga agora trabalha como vendedora numa loja na capital. Tem seu próprio apartamento, tem gato. Tem vida que ela escolheu. E manda mensagens para Heloísa contando sobre a vida, que é a forma que a gente fica conectado. Através de história, tem uma coisa que ninguém sabe, que é tipo de segredo que eu guardo. Porque segredo é coisa que a gente precisa carregar às vezes, porque compartilhar quebra a magia de certas coisas. Meu marido, aquele homem que morreu há 22 anos, ele deixou carta. Carta que eu encontrei no galpão meses depois que ele partiu. Carta que ele tinha escrito, porque ele tinha mania de escrever, de deixar coisas registradas. Porque sabia que ia morrer jovem? Não sei. Talvez. Talvez o corpo sabe coisas que a gente não sabe consciente. Aquela carta, ela dizia assim: se você tá lendo essa, é porque eu não tô aí. Porque meu coração decidiu que já tinha trabalhado o bastante. Clarice, meu amor, quero que você saiba que não é seu dever ficar parada no tempo esperando que eu volte. Quero que você viva. Quero que você ame de novo. Quero que você deixe que a vida a surpreenda. Você tem coração grande demais para carregar sozinha. Você tem amor demais para não compartilhar. Se encontrar alguém, se encontrar razão, se encontrar chamado, atenda. Atenda porque a gente não tem tempo. Porque tempo é coisa que a gente acha que tem, mas que passa rápido demais. Te amo, mas não me espere. Seja feliz. Isso é tudo que importa. Li aquela carta centenas de vezes. Guardei porque guardava tudo dele. Mas há alguns anos, depois que Alcide saiu, depois que Heloísa chegou, depois que eu começava a virar pessoa de novo, eu tinha uma pergunta que não saía da cabeça. E se aquela carta tinha razão? E se aquilo que eu estava fazendo aqui, abrindo a porta, cuidando de gente, deixando que meu santuário virasse santuário de todo mundo, era a forma de atender o chamado que meu marido tinha pedido para eu atender? Porque talvez o chamado dele para eu viver, talvez vivia em abrir porta, talvez vivia em cuidar, talvez vivia em reconhecer em outro aquela coisa que só quem sofreu conhece. Queimei a carta. Queimei porque era coisa que tinha que ser simbólica, que tinha que marcar liberação, que tinha que significar que eu estava finalmente deixando o passado no lugar certo, que é não esquecido, mas transcendido. E quando aquela carta se transformou em cinza, eu senti que meu marido finalmente podia descansar e que eu, finalmente, podia viver. Terceira parte. O que significa estar viva? Estar viva é coisa estranha, porque a gente passa tanto tempo ensinando a si mesmo que está morta, que estar viva quando chega é confusão.
É tipo de despertar que deixa você zonza por tempos. Estar viva significa sentir dor. Significa que quando alguém que você ama sofre, você sofre junto. Significa que você não consegue virar as costas. Significa que você está conectada a outras pessoas, a outros sofrimentos, a outros mundos que não o seu. Tem dias que é pesado demais. Tem dias que alguém chegava e tinha a história tão pesada que eu carregava aquela história como se fosse minha. E era. Porque quando você escuta a história de alguém, aquela história vira sua também. A gente divide dor. É assim que a gente funciona. Mas tem dias que é leve. Dias que Marcos me ensina uma brincadeira que aprendeu na rua. Dias que Rafa termina um móvel que fez com suas próprias mãos. Dias que Heloísa chega com comida que fez e diz: comi um pedaço antes, tá bom? Dias que alguém que passou por aqui manda mensagem e diz que conseguiu emprego, que conseguiu voltar para a escola, que conseguiu vencer. Esses dias fazem com que tudo faça sentido. Esses dias fazem com que a gente entenda que vida não é coisa que a gente mede em quantidade. É qualidade, é profundidade, é número de momentos que a gente realmente sente, que a gente realmente vive. Eu chamo isso de conversão, porque tem gente que fala que conversão é coisa religiosa, que é quando a gente muda de religião ou quando encontra Deus. Mas eu acho que conversão é quando a gente muda de vida, quando a gente muda de propósito, quando a gente percebe que tudo aquilo que a gente era antes não era tudo, que tinha mais. Minha conversão não tinha Deus envolvido, ou tinha, mas de forma que eu não entendia. Minha conversão era simplesmente a gente se vendo em outro. E ao ver aquele outro, entender que a gente tinha poder para mudar o rumo daquela história, que é tipo de responsabilidade que é pesada, mas que torna a gente viva. Há 2 anos, a ONG que trabalha comigo começou a expandir. Conseguiu dinheiro de gente de fora, de gente de capital que tem dinheiro e que estava procurando por lugar onde colocar aquele dinheiro de forma que virasse diferença. Agora tem projeto em outras regiões também. Simone, aquela assistente social, ela viajava com o meu dinheiro, com o meu tempo, contando a história daqui. Contando que em fazenda pequena de Piauí, uma viúva sem recursos tinha conseguido transformar sua dor em abrigo para a gente. No começo, isso me deixava desconfortável, porque eu não queria ser conhecida, porque fama é tipo de coisa que estraga a ação, que faz com que você comece a agir para parecer bem em vez de parecer para ser bem. Mas Simone explicou. Você acha que essa história só existe em você? Perguntou aquele dia que estava chovendo de novo, porque parece que sempre chove quando algo importante está sendo decidido. Existe, respondi. Não. Existe em milhares de viúvas. Existe em milhares de gente que sofreu, que isolou, que aprendeu a não abrir porta. A história delas é história sua, e quando você compartilha a história sua, você dá permissão para elas compartilharem também. Tinha razão. Porque depois que comecei a deixar que a história saísse daqui, depois que comecei a ir para a palestra, a falar, a contar, começaram a chegar histórias de pessoas que leram sobre mim, que escutaram, que tiveram coragem de abrir porta porque viram que eu tinha aberto. E essa multiplicação é coisa que faz com que a gente entenda que não está sozinha, que as coisas que a gente faz ecoam. Que não é só a gente vivendo em fazenda pequena, é a gente plantando sementes que vão crescer em lugar que a gente nunca vai pisar. A transformação de Heloísa foi tipo de educação, porque ela, que começou aqui como menina quebrada, agora está fazendo curso de assistência social na capital. 2 vezes por semana ela desce daqui, vai para a cidade, vai para a aula, volta para casa, trabalha comigo. Isso é coisa que as pessoas não entendiam no começo. Por que ela sai de você se você a criou? Perguntava a gente da vila. Porque eu a criei para sair. Porque criar alguém só para que fique é tipo de amor que é prisão. Criar alguém é tipo de amor que quer melhor para a pessoa do que você tem, que quer que aquela pessoa vá além.
Heloísa quer trabalhar em ONG, ajudando meninas que foram através do que ela foi. Quer estudar mais, quer casar talvez, ou talvez não. Quer viajar, quer conhecer mundo. E eu vou deixar ela. Porque é isso que amor faz. Deixa ir, mas sei que ela volta. Porque lugar que a gente verdadeiramente pertence é lugar que a gente sempre volta, que é coisa que a gente reconhece quando está em lugar que é verdadeiramente seu. Quarta parte. O que fica depois? Recebi uma carta do Alcides mês passado. Carta escrita, endereçada, que demorou dias para chegar. Que é tipo de coisa rara agora, gente escrevendo carta quando o mundo tem celular. Mas Alcides escreve. Porque acha que carta é mais respeitosa, que mostra que você parou para pensar. Dizia que ele tinha conhecido alguém, mulher viúva como ele, porque viúves não é só para mulher, também é para homem, e a gente não fala muito sobre isso. Mulher que tinha passado pelo mesmo que ele tinha passado, que tinha perdido o marido, que estava aprendendo a viver de novo, que eles estavam planejando casar, que Beatriz, a filha, estava feliz, que tinha namorado, que estava na universidade, que estava vivendo vida que ele nunca imaginou que ia conseguir oferecer para ela. Chorei lendo aquela carta. Chorei porque era tipo de happy ending que a gente lê em livro e acha bonito demais para ser verdade. Mas é verdade. É verdade porque a gente escolhe o que a gente faz com o que a gente é dado. Alcides foi dado uns 5 anos de inferno. Escolheu não viver naquele inferno para sempre. Escolheu sair. Escolheu acreditar que era capaz de ser melhor. Isso é coisa rara. Hoje, a fazenda é lugar onde vivem 6 pessoas permanentes. Eu, Heloísa, Rafa, Marcos, uma mulher chamada Cândida que chegou há 1 ano, que trabalha na cozinha, que faz comida que é tipo de medicamento, que cura. E tem mais um rapaz jovem que chegou 1 mês atrás com história de rua, de droga, de estar perdido. Mas está aqui, e está aprendendo a estar. E isso é início, porque estar é trabalho, que é coisa que a gente não ensina mais. A gente ensina a conseguir, a vencer, a alcançar. Mas ninguém ensina a estar. A simplesmente existir sem culpa, a respirar sem achar que está roubando o ar de alguém. Aqui a gente ensina isso. Visitante vem bastante agora. Pesquisador de universidade que quer estudar o fenômeno de abrigo comunitário que é construído por mulher sozinha. Jornalista que quer contar a história em jornal. Gente que quer conhecer, quer aprender, quer entender como é que funciona. Normalmente eu deixo que Heloísa explique, porque ela explica melhor. Porque ela mostra mais, porque ela é tipo de evidência viva de que sistema funciona, porque ela é garota que chegou quebrada e que agora está trabalhando para quebrar menos garotas, mas às vezes eles querem conversar comigo, e eu converso, conto que não tinha plano, que não era algo pensado, que era apenas resposta, era apenas coração fazendo o que coração faz quando reconhece sofrimento, que é querer diminuir, que é querer ajudar, que não é coisa complicada. A transformação que mais me orgulha é a transformação de Rafa, porque ele chegou aqui com ódio, ódio que vinha de mundo que tinha deixado ele para trás, que tinha dito que ele era lixo, que tinha ensinado que o valor dele era 0. Agora ele faz móvel. Móvel, que é coisa sólida, que é coisa que dura, que é tipo de criação que você deixa no mundo e que continua ali depois que você foi. Outro dia ele perguntou se podia fazer um móvel para mim. Claro que podia. Fez uma prateleira. Prateleira simples, de madeira que ele mesmo escolheu, com acabamento que foi aprendendo comigo. Porque eu aprendi carpintaria com meu marido, porque a gente aprende de quem viveu antes. Naquela prateleira tem todos os livros que eu guardo. Tem foto de meu marido. Tem carta que recebi de Alcides. Tem desenho que Marcos fez. Tem tipo de vida que a gente cria quando você deixa que pessoas cheguem perto. Recentemente descobri que é possível estar sozinha sem estar isolada, que é coisa diferente. Estar isolada é quando você escolhe não deixar ninguém chegar.
quando você constrói muros porque acha que muros vão te proteger. Estar sozinha é quando você reconhece que você é uma pessoa, que você tem espaço, que você não precisa de outro corpo para estar completa. Eu consegui aprender isso. Consegui aprender que posso estar sozinha em quarto e estar bem, que posso fazer coisas só e estar bem, que meu valor não depende de quantas pessoas estão olhando. Mas que valor aumenta quando você compartilha, quando você coloca aquele valor no mundo de forma que bate em outros valores e cria tipo de movimento que é beleza. Quinta parte. O que fica no fim. Eu tenho 63 anos agora. Não sei como cheguei aqui. Tipo de coisa que a gente não planejava, que é surpresa, que é tipo de apresenta que vida oferece quando a gente para de resistir. Corpo meu começou a reclamar. Costas, joelho, coisa que a gente carrega de viver. Mas é costas que carregou gente, é joelho que ajoelhava para orar pelos que chegavam, é corpo que serviu, que importou, que está cansado, mas que está completo. Semana passada, uma mulher chegou, tinha talvez minha idade, viúva também. Perdeu o marido faz 7 anos. Tinha estado sozinha todo aquele tempo, vinha de região vizinha de outra parte do Piauí. Escutou sobre essa casa, sobre essa mulher que abre porta. Veio conhecer, ficou apenas uma noite. Porque às vezes a gente vem para lugar assim apenas para entender que não está sozinha. Apenas para ver que existe outro jeito de viver depois que morte chega. No dia que ela foi, a gente tomou café junto. Silêncio, que era tipo de música. Porque tem silêncio entre mulheres que sofreram, que é tipo de idioma próprio, que não precisa de palavra, que é apenas reconhecimento. Antes de ir, ela me abraçou. Obrigada, disse. De quê? Você mal passou por aqui. De me mostrar que é possível, que a gente consegue. E aí eu entendi. Entendi que talvez seja só isso. Talvez a gente não precise de mais nada além de saber que é possível, que alguém conseguiu, que o caminho existe mesmo que seja escuro, que é tipo de esperança que sustenta. Meu marido morreu há 22 anos. Alcides chegou há 5 anos. Heloísa chegou há quase 5 anos também. Outras 20 e tantas pessoas passaram por aqui. Algumas ficaram dias, algumas ficaram meses, alguns estão aqui ainda. E eu estou aqui. Viva, completa em forma que não significa sem falta. Significa inteira em forma que inclui falta, que inclui dor, que inclui tudo que a gente é. Outro dia, estava varrendo a varanda. Porque varrer é coisa que eu ainda faço todos os dias, porque rotina é coisa que a gente precisa, porque corpo precisa de trabalho. E vi um pássaro caído, pássaro pequeno, parecia que não conseguia voar, asa torta, corpo desalinhado. Peguei com cuidado, entrei para casa, dei água, deixei em lugar protegido. Fiz cama de pano para ele. Heloísa me viu fazendo isso. Vai sobreviver? Perguntou. Não sei. E aí? Aí nada. Apenas deixo ele descansar. Se sobreviver, ótimo. Se não, pelo menos morreu sabendo que alguém se importou. Ela sorriu. Porque ela entendeu. Porque a gente, quando sofre, aprende que às vezes tudo que a gente consegue oferecer é companhia. É reconhecimento. É aquele "você importa" que é sussurrado no silêncio. Recebi um pacote do Alcides semana passada. Dentro tinha um livro. Livro que é sobre histórias de pessoas que sofreram e que transformaram sofrimento em ação. Tem histórias de gente do mundo inteiro. Mulher que perdeu filho e que começou ONG para ajudar mães. Homem que foi preso injustamente e que depois passou a trabalhar para o sistema de justiça mudar. Tipo de coisa. E tem uma história no meio, que é a história de mulher viúva que abriu porta de casa. É história minha, contada por jornalista que veio aqui, que escutou, que escreveu de forma que ficou bonito. Mas o que me deixou tocada não foi a história estar ali, foi a dedicatória. Alcides tinha escrito na primeira página, para Clarice, que não foi heroína,
Foi apenas mulher que não fechou porta, e para mim e para milhares de outros, aquilo foi tudo o que precisávamos para virar vida. Obrigado por não fechar a porta. 5 anos depois, eu ainda vejo aquela noite de chuva, aqueles homens na porta, aquele momento onde eu poderia virar as costas. E eu escolho, todo dia mentalmente, não virar. Escolho deixar porta aberta. Escolho acreditar que alguém vai chegar, que alguém vai estar com fome, com medo, com necessidade. Escolho estar aqui. Escolho deixar que meu sofrimento vire propósito. Escolho que minha solidão vire companhia. Se alguém me perguntasse agora, com 63 anos, com 17 anos de viuvez virados em 5 anos de comunidade, o que significa estar viva? Eu diria, significa acordar com boca seca e estar contente em acordar. Significa varrer poeira vermelha todos os dias e achar que aquela poeira é vermelha porque é terra que alimenta. Significa escutar grilos à noite e entender que aquele som é vida. É inseto vivendo, resistindo, cantando. Significa que quando alguém bate na porta, meu coração não bate de medo, bate de esperança. Significa que eu transformei casa em santuário, sem desejar que fosse santuário. Foi apenas consequência de deixar porta aberta. Significa que meu marido morreu e que aquilo foi coisa mais pesada que poderia carregar. Mas que depois dessa coisa pesada, outras coisas chegaram, e outras pessoas, e outras razões. Significa que solidão, que é coisa que a gente acha que é falta de companhia, na verdade, é oportunidade para encontrar quem você é quando ninguém está olhando. E que depois que encontra, a gente descobre que quer compartilhar. Significa que não existe happy ending, existe apenas continuar. Continuar vivendo, continuar escolhendo, continuar abrindo porta. Significa que você nunca sabe, ninguém nunca sabe, quando sua vida vai virar diferente. Pode ser numa madrugada chuvosa, pode ser quando alguém aparece na sua estrada, mas quando chega, você sabe, porque coração sabe. Eu tenho dito que tudo começa quando você abre a porta. Mas a verdade é mais simples. Tudo começa quando você reconhece que outra pessoa está aí, que está sofrendo, que está procurando, que está desesperada. E você decide fazer alguma coisa. Não porque você é heroína, não porque você é corajosa, apenas porque você é humana. E humanidade, que é coisa que a gente acha que está extintas, humanidade ainda existe. Existe em mim, existe em você. Existe em qualquer pessoa que reconhece em outra aquela faísca de vida e que decide, não vou deixar aquela faísca morrer. Vou alimentar, vou proteger, vou deixar que brilhe. Isso é tudo, isso é suficiente, isso muda tudo.